Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem e hoje é aula de matemática, mais uma aula bem legal que vai tratar de um assunto que eu gosto demais. A aula de matemática de hoje vai falar sobre organizar, que organizar não tem segredo. Ué, como assim, tia Volga? Não é aula de matemática? É sim. Na matemática a gente precisa de muita organização. E a gente vai começar a aprender a organizar a partir de objetos, para depois a gente poder organizar contas e fazer coisas mais complicadas na matemática. Mas para isso a gente precisa saber organizar, e para organizar a gente precisa ter alguns critérios, alguns métodos. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso? Prestem atenção. Vamos observar como a professora organizou a prateleira lá da sala de aula dela. Olha só. Antes da gente falar sobre isso, eu quero comentar com vocês sobre esse símbolo que aparece nos nossos livros. Toda vez que aparecer este balão, preste atenção, a gente vai conversar sobre o assunto que está lá no livro, certo? Nem sempre você vai fazer uma atividade depois que aparecer o balão, mas todas as vezes que ele aparecer, você vai comentar sobre o assunto, certo? Então vamos ver. A professora fez essa organização lá na sala dela, prestem bastante atenção. Veja que a estante da sala de aula tem 3 prateleiras, certo? E a professora organizou os objetos da sala de aula nessas prateleiras. Ela organizou livros, organizou lápis e organizou os tubos de tinta, certo? Para fazer essa organização, ela usou algum critério. Que critério será que ela usou? Então vamos ver. Qual foi o critério que ela usou para organizar os lápis? Ela pegou todos de uma vez e colocou dentro de uma caixa ou dentro de um copo e colocou lá na prateleira? Não, vamos observar? Veja que ela colocou um copo para os lápis amarelos, um copo com os lápis azuis, um copo com os lápis vermelhos, um copo com os lápis verdes e ela ainda vai colocar lá um copo com os lápis cor-de-rosa. Então, ela separou os lápis pelas cores. Então, o critério que ela usou para organizar os lápis foi o critério das cores, certo? Depois, qual foi o critério? O que ela escolheu? Que método que ela escolheu para organizar os livros? Então, vamos olhar a prateleira de livros. Se você observar com bastante atenção, você vai ver que primeiro estão os livros de histórias, os livros com as histórias que as crianças gostam de ler, Cinderela, Pinóquio. Então, primeiro estão os livros de histórias, no meio estão os gibis e por último estão os dicionários da sala de aula. Então, foi esse o critério que ela usou para organizar os livros. Ela escolheu pela categoria dos livros, histórias, gibis, dicionários, e lá ela colocou. E as tintas, pessoal? Qual foi o método, qual foi o critério que ela escolheu para organizar os tubos de tinta? Aqui nos tubos de tinta, ela observou o tamanho. Então, veja bem. Primeiro, ela organizou os tubos de tintas que eram maiores. Depois, os tubos de tintas médios. E, por último, os tubos de tinta pequenos, certo? Esse foi o critério que a professora usou para organizar. Veja como ficou bom. Quando a gente tem um ambiente organizado, tudo fica mais fácil de ser feito. Então, quando ela precisar dos lápis, as crianças vão saber onde está, qual cor que podem pegar, né? Por quê? Porque ela organizou tudo com um critério fácil para que seja encontrado. É por isso que a gente precisa saber organizar, né? A organização faz muito bem para todos nós. Então, para organizar objetos, é necessário estabelecer um critério. Então, a cor, o tamanho ou a forma. E outros critérios que a gente também pode utilizar. Mais para frente nós vamos poder ver isso. Então, agora a gente vai passar para a atividade que tem que fazer aí no livro, certo? Você vai pegar o seu livro, aí na página 49, né? Tem o comando do que você vai fazer na próxima página. Então, você vai recortar lá no seu material de apoio, essa parte da página que tem lá, onde tem alguns brinquedos, certo? O que você vai fazer com esses brinquedos? Você vai recortar bonitinho. Se você tiver dificuldade, peça a algum adulto que te ajude, porque realmente as peças são pequenas,
né? Então, você vai ver que aqui nos brinquedos, ó, tem 3 robôs, 3 bonecas e 3 bolas, né? Tem aqui brinquedos de cor amarela, brinquedos de cor azul e brinquedos de cor vermelha, certo? Então, isso que você vai observar na hora que você estiver recortando os brinquedos. Para que você vai observar isso? Porque a atividade que nós vamos fazer é a seguinte. Na página 50, tem uma estante colocada na parede e essa estante tem 3 prateleiras, certo? O que nós vamos fazer? Lá na letra A, tá pedindo para você escolher critérios para organizar esses brinquedos que você recortou aqui nas prateleiras. Então, você pode escolher o critério da cor. Lembra que eu falei que tem brinquedos vermelhos, brinquedos amarelos e brinquedos azuis? Então, você pode usar esse método de organização. Por exemplo, colocar na primeira prateleira todos os amarelos, na segunda todos os azuis e na terceira todos os vermelhos. Este é um tipo de organização que você pode fazer. Mas você também pode fazer outro tipo, observando o tamanho dos brinquedos. Se você observar bem, você vai ver que tem brinquedos grandes, brinquedos médios e brinquedos pequenos. E você pode separar, então, nas prateleiras pelo tamanho. Pequenos, médios e grandes. E o outro critério que você escolher é o tipo do brinquedo. Então, lá tem bolas, tem bonecas e tem robôs. Você pode fazer uma prateleira só com as bonecas, uma prateleira só com as bolas, uma prateleira só com os robôs. Então, primeiro você vai escolher qual o critério de organização que você vai usar. Depois que você escolher, o que você vai fazer? Você vai colar os brinquedos nas prateleiras, tá? Você vai lá, escolhe. Ah, tia, eu vou escolher a cor. Então, eu vou aqui e vou colar todos os vermelhos, todos os amarelos, todos os azuis, do jeito que você achar melhor, certo? Mas você vai fazer de acordo com o que você marcou o X aqui na letra A, combinado? Depois, na próxima página, você vai fazer o seguinte. Depois que você organizar a estante dos brinquedos, você vai responder essas questões aqui. Você olha lá nas prateleiras e conta. Quantos brinquedos você colocou em cada prateleira? Conta, responde aqui. Depois, quantos brinquedos foram organizados ao todo? Conta todos os brinquedos da estante e coloca aqui. Agora, tem que pensar um pouquinho mais. Imagine que você vai colocar mais 2 brinquedos em cada prateleira. Quantos brinquedos vão ficar ao todo? Então, você vai pensar, contar e responder aqui, certo? É só prestar atenção que você vai conseguir. Não tem problema nenhum. E já falando que não tem problema, a próxima atividade se chama Problema Não É Problema. Realmente, porque se a gente pensar, a gente resolve. Então, olha só, tem balãozinho nessa questão. Então, quando tem balãozinho, significa o quê? Significa que a gente não precisa escrever as respostas, não precisa fazer atividade nenhuma, a gente vai apenas conversar e pensar. Então, preste atenção, que tem aí um probleminha. O primeiro probleminha é o seguinte. Tem uma cena aqui, olha só, as crianças estão brincando. Cada uma tá lá com um tipo de brinquedo, fazendo o que tem vontade, se divertindo, certo? Só que, enquanto eles estavam brincando, eles espalharam os brinquedos por toda a casa. Quando a brincadeira acabar, as crianças têm que fazer o quê, gente? Terminou de brincar, o que a mamãe fala? Vamos guardar os brinquedos, não é isso? Só que não vai ser de qualquer jeito. Você vai pensar qual é a maneira que as crianças podem usar para organizar os brinquedos e deixá-los bem organizados, certo? Então, olha só, não é pegar todos os brinquedos de uma vez, colocar dentro de uma caixa e pronto. Não. Vocês vão imaginar que vocês vão pegar os brinquedos e vão guardar em algum local. Pode ser uma caixa, pode ser mais de uma caixa. Como que vocês acham que seria a melhor maneira de guardar esses brinquedos de forma organizada? Converse com a mamãe ou com quem está ajudando você a fazer a tarefa para você pensar e resolver qual seria a melhor forma de fazer isso, certo? Bom,
O número 2 é o seguinte. Isso às vezes acontece, hein, pessoal? Meus filhos já cresceram, mas eu lembro bem quando eles eram pequenos que isso acontecia muito na nossa casa. Na hora de organizar os brinquedos, uma criança não quis ajudar. E quantas vezes isso acontece aí na sua casa? Às vezes chega um coleguinha para brincar com você, vocês tiram os brinquedos, brincam, e aí na hora de guardar o coleguinha, ó, vai embora para casa dele, não ajuda você a guardar. É justo isso? Todo mundo se divertiu, todo mundo brincou, na hora de organizar, todo mundo tem que participar, não é verdade? Então, olha só, quando uma criança não quer ajudar, o que nós podemos fazer? Pense, o que você faria para resolver essa situação? Então, esses 2 probleminhas são os que eu vou deixar com vocês para vocês pensarem e resolverem. Se vocês quiserem fazer um vídeo, um pequeno vídeo, e mandar para mim falando assim, tia Volga, eu organizaria os brinquedos da seguinte forma. Ô, tia Volga, eu falaria isso, ou eu faria isso, para fazer com que a criança pudesse me ajudar a guardar os brinquedos. Se você quiser fazer, pode fazer, a mamãe grava e a tia Gabriela manda o vídeo para eu ver qual foi a solução que vocês encontraram para esses problemas, ok? E amanhã a gente volta com a correção dessas atividades. Portanto, fique atento, mãos à obra e capriche na sua atividade, ok? Um beijo grande e até a hora da correção. Tchau, tchau!